Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Mengão. Mercado da bola fervendo. Pessoal acaba de assinar contratação gigantesca para o Malvadão. Vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 19/1, atualizando todas as informações e notícias do Flamengo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações do Flamengo, que tá ativo demais no mercado da bola. Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte, estou de volta, acabou a moleza. E hoje é dia do cabeleireiro, olha que coincidência, né? Vou falar aqui de um fim de semana, nenhum grande venceu no Carioca. Nosso time de repórteres, cadê? Aí, já estão posicionados para depois trazer todas as informações da dupla Fla-Flu pra gente. Os dois jogaram no sábado. Antes, vamos falar de Vasco? Ficou no 0-0 com o Nova Iguaçu. Tão complicada no Carioca, hein? Com a garotada jogando, já são 3 jogos, nenhuma vitória, um pontinho só. O Flamengo, então, tá na lanterna do Grupo B. E se continuar desse jeito, gente, vai ter que disputar um quadrangular contra o rebaixamento. Imagina isso! Os 2 piores times de cada chave vão brigar para não cair. Uma equipe vai ser rebaixada. Sábado, o Flamengo perdeu pro Volta Redonda. Vou mostrar os gols para você. O Carbone fez essa falta aí com 10 minutos. Já tinha tomado um amarelo com 2. Foi expulso. Pô, é muito tempo jogando com um a menos, né? 6 minutos depois dessa expulsão, MV faz 1-0 pro Volta Redonda. O jogo foi em Volta Redonda. Aí o Vagninho vai fazer 2-0 pro Volta Redonda. Vagninho vai fazer o terceiro também. Volta Redonda 3, Flamengo 0. Caramba! Vou mostrar pra vocês aqui os próximos jogos, então, do Flamengo, né? Tem 2 clássicos, ó. Pega o Vasco, quarta-feira, dia 25 tem Fla-Flu e depois ainda fecha contra o Sampaio Corrêa no dia 7 de fevereiro. E aí você deve estar perguntando, torcedor do Flamengo, os titulares voltam quando? Duda Dal Ponte. Temos uma emergência. O pessoal tá ligado aí, não? Pois é, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. A ideia, o planejamento inicial do Flamengo era de que os titulares estreassem um pouquinho contra o Fluminense, mas de verdade na estreia do Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro contra o São Paulo. Mas essa situação de talvez ter que jogar um quadrangular contra o rebaixamento, de colocar mais jogos no calendário já apertado, fez o Flamengo ligar um alerta e mudar o planejamento inicial. Então a expectativa e a tendência é de que alguns jogadores do profissional já joguem nessa quarta-feira contra o Vasco no Maracanã. A gente ainda não sabe quais deles, a gente deve ter essa resposta amanhã, talvez, Escobar. Hoje os jogadores estão aqui treinando, treinaram pela manhã, vão treinar à tarde também. À tarde vai ter também a apresentação do segundo reforço do Flamengo, o goleiro Andriy, a gente vai acompanhar por aqui. E sobre Lucas Paquetá, hoje o Flamengo deve enviar uma proposta oficial ao West Ham e há muito otimismo de que tudo se resolva ainda essa semana, Escobar. Dito, Duda Dal Ponte, muito obrigado. Agora o assunto é Botafogo. Perdeu Sampaio Corrêa 2-1. Foi campeão da Supercopa Grão-Pará, que envolve o campeão paraense e o campeão da Supercopa, ou melhor, o campeão da Copa Grão-Pará. E olha só esse goleiro, hein? O Andrew, novo goleiro do Flamengo, o Andrew pequenininho e já agora na expectativa de vestir essa camisa tão pesada do Flamengo, reforço já anunciado e na expectativa de estrear. Vamos saber quando é que ele vai fazer a primeira partida com a camisa do Flamengo. Rossi tem que dar uma brecha, né? Duda Dal Ponte traz mais detalhes sobre a preparação do time do Flamengo nesse início de campeonato estadual muito ruim, né, minha amiga? Que pode até fazer o time mudar os planos iniciais. Quero saber tudo a respeito disso e sobre Lucas Paquetá. O homem tá perto, não tá? Tem possibilidade de proposta oficial ainda hoje? Conta tudo, boa tarde. Boa tarde, Vini, para você, para todo mundo que tá on com a gente, tá cada dia mais perto. Então vamos começar por essa história do Lucas Paquetá, porque na semana o Flamengo soube o valor que precisaria pagar ou que o West Ham quer por Lucas Paquetá, 45 milhões de euros.
José Boto esperou o BAP, presidente do Flamengo, voltar de reunião para conversar com ele, para bater os termos. E aí sim, hoje o Flamengo deve enviar uma proposta oficial para o West Ham. Não deve chegar exatamente a 45 milhões de euros, mas a 40 milhões de euros, tá? O Flamengo está aberto a negociações. Essa semana vai ser imprescindível para essa negociação acontecer, para o West Ham e o Flamengo chegarem a um acordo, mas os em torno disso. Essa é a maior história do futebol brasileiro, superando o Gerson chegando no Cruzeiro. Lucas Paquetá quer muito vir para o Flamengo e aí também tem um segundo empecilho, né? Quando ele viria? Porque o West Ham quer ter ele até o final da temporada europeia, até maio, mas o Flamengo quer tê-lo agora, já para o começo de janeiro, fevereiro. Então isso vai muito também do Lucas Paquetá, né? Do poder de convencimento do jogador com o técnico, com o clube. Ele quer vir já, então ele também está conversando internamente com o clube inglês para já ser dispensado pelo clube inglês para se apresentar ao Flamengo. Essa semana vamos ter definições, Vini, estamos muito de olho. E por falar em reforço, o segundo reforço do Flamengo na temporada, depois do Vitão, o André vai ser apresentado hoje aqui no Ninho do Urubu, às 3h30 da tarde. A gente vai ter essa primeira coletiva e a gente vai fazer essa pergunta, né, Vini? André, você está pronto para estrear? Quando vai estrear? Há possibilidade de ele já estrear nessa quarta-feira. E eu explico por quê. O André estava jogando lá na Europa. O último jogo dele foi no dia 2 de janeiro, já em 2026. Até um jogo contra o Sporting, que o José Boto e o Filipe Luiz estavam lá em Portugal e assistiram. Então ele está com ritmo de jogo, era titular lá no Gil Vicente. E o Flamengo está precisando de bons resultados no Campeonato Carioca. Então o André pode já reforçar esse time na quarta-feira contra o Vasco no Maracanã. O planejamento inicial do Flamengo era ter esses jogadores profissionais, o elenco principal, só na estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 28 de janeiro, contra o São Paulo. Só que deve mudar esse planejamento. Isso porque o Flamengo não está bem no Campeonato Carioca, né? Um empate, 2 derrotas seguidas com o time sub-20 e com o técnico Bruno Pivetti. Então o Flamengo está pensando em calendário. Porque se o Flamengo ficar ali nas últimas posições do Campeonato Carioca, vai ter que disputar um quadrangular para fugir do rebaixamento. E depois das 6 primeiras partidas, teria mais 6 partidas nesse quadrangular. Agora, se chegar até a final, se conseguir passar para as quartas, tem só mais 4 partidas. Então o Flamengo não quer mais 2 partidas nesse calendário, quer realmente ir para essas quartas de final. E por isso, a partir de quarta-feira, a tendência é que o técnico Filipe Luiz já mande alguns jogadores do profissional, né? Principalmente aí os que tiveram menos minutagem, os jogadores que estão mais preparados fisicamente nesse começo de temporada, para integrar aí esse sub-20, para fazer um mescladão e jogar contra o Vasco, para buscar uma vitória. Lembrando que o time sub-20 no sábado perdeu para o Volta Redonda, o Carbone foi expulso logo no primeiro tempo, levou 3-0, não conseguiu superar essa expulsão, não conseguiu superar o resultado, então perdeu pela segunda vez seguida e agora o Flamengo está tendo que mudar um pouquinho o discurso, mudar um pouquinho o planejamento também e pensar já nesse jogo contra o Vasco como um jogo decisivo na temporada, principalmente no Campeonato Carioca. E aí Filipe Luiz já deve colocar alguns jogadores do profissional em campo na estreia do Maracanã nessa temporada, Flamengo e Vasco às 9h30 da noite. Vini, volto com você. Valeu, Duda. Um beijo, minha amiga. Bom trabalho. É sempre bom ter o Maracanã à disposição. E eu reforço pra você, hein? Quarta-feira tem Flamengo, tem Vasco se enfrentando 9h30 da noite. É jogo que vai pegar fogo, promete muito no Sport TV, o pré-jogo a partir das 9 horas. E o West Ham, do Lucas Paquetá, venceu esse final de semana. A torcida tá dizendo, tá vendo? Não precisa do homem, pode liberar. Quem agradece é a torcida do Flamengo. Vamos falar do Grêmio agora? É isso aí, pessoal. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande, atualizando todas as informações e notícias do Malvadão. O torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações do Flamengo. Lembrando, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube, grande setorista do Flamengo aí, jornalista que cobre todas as informações do Malvadão. Bora pra notícia. Rapaz, acabei de receber uma informação importante aqui. Eita, o que aconteceu? Eu tô apurando aqui por que o Vitor Hugo ainda não foi anunciado pelo Atlético Mineiro. E eu acabei de receber uma informação que o Santos segurou
os contratos ontem. Absurdo. Foi a informação que eu recebi lá do Atlético Mineiro. No outro vídeo a gente vai trazer mais detalhes sobre isso para aqueles que duvidam. Você sempre mente, você não recebe informação, coisa nenhuma durante o vídeo. Tá aí, acabei de receber. Inclusive recebi outra aqui, mas não envolve o Flamengo. Vitor Bueno. A pessoa me mandou assim, Vene, pode noticiar aí, Vitor Bueno acabou de rescindir o contrato dele com o Cerezo Osaka, lá do Japão. Isso não quer dizer que o Flamengo está de olho nele não, tá? É só uma informação envolvendo o mercado da bola, porque nas minhas outras redes sociais eu falo muito sobre futebol geral, notícias em geral, não só sobre o Flamengo, como é aqui no canal Vene Casagrande. Vamos lá. Ó, galera, provável time da Fla Kids para pegar o Volta Redonda daqui a pouco, jogo 9h30 da noite lá no Raulinho de Oliveira, tá? A equipe comandada por Bruno Pivetti deve ser a seguinte: Léo Nanete, que é baita goleiro, Daniel Salles, Iago, João Vitor, Gustavo, Pablo Lúcio, Lucas Vieira, Guilherme Gomes, Douglas Telles, Joshua e David Viana. Lembrando, o Alacian, que estava jogando com a Fla Kids, está sendo vendido ao Red Bull Bragantino e nem relacionado foi. Esse David Viana é muito bom jogador também. E sobre Iago, galera, a qualquer momento ele pode ser vendido pelo Flamengo. Ele tem contrato até dezembro desse ano, é um jogador que já bateu a idade de sub-20 e no elenco profissional dificilmente ele terá oportunidade, porque o Felipe Luiz, por questão de característica, acaba não utilizando muito esse jovem zagueiro que tem um grande potencial. Campeão mundial sub-20 com a camisa do Flamengo, joga com a camisa da seleção brasileira no sub-20, inclusive é capitão, um jogador que tem muito potencial, mas por questão de característica, estilo de jogo, o Felipe Luiz não utiliza o jogador. Não por achar que ele é ruim de bola, que ele não encaixa no Flamengo, que ele não tem potencial para vestir a camisa do Flamengo. É mais estilo de jogo, fazendo uma comparação, obviamente, dentro das suas proporções, basicamente o que aconteceu com o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno pediu para sair do Flamengo porque sabia que Felipe Luiz não iria utilizá-lo tanto e estava pensando em seleção brasileira. Enfim, vamos falar de Lucas Paquetá. Ele não foi relacionado para o jogo contra o Tottenham nesse final de semana pelo West Ham, porque ele ainda está lesionado. E galera, ele está lesionado de fato, isso não é migué para poder forçar uma saída. O Lucas Paquetá não é esse perfil, não tem esse perfil, tá? Ele é um atleta assim totalmente, vou dizer, correto e ético, tá? Ele não vai chegar a bater a mesa do West Ham e dizer, não jogo mais aqui. Não vai fazer isso, forçar uma saída, como a gente costuma dizer no mundo do futebol. Ele tem muito respeito com o West Ham e, de fato, ele está lesionado. E assim, gente, é uma negociação muito difícil. Muita gente acha que vai ser decidida de um dia para o outro. Ontem, por exemplo, sexta-feira, muita gente tratando o dia D do Paquetá. Não tem o dia D. É uma conversa atrás da outra, dia a dia, todos os dias, a todo momento, as conversas estão acontecendo. O West Ham não quer vender o jogador agora. Não quer. O West Ham está brigando para não ser baixado. O West Ham entende que o Lucas Paquetá é um jogador importante nessa reta final de temporada. E o Flamengo não ficou muito animado com aquela proposta do West Ham de vender o jogador, mas o Flamengo emprestar o jogador até o fim da temporada lá na Inglaterra. O Flamengo não ficou muito animado com essa ideia. O Flamengo entende que não seria o melhor caminho. Então, conversar. Vai conversando, tendo paciência. Aí é uma opinião, entendendo todos os lados, aí, ouvindo todos os lados. Eu acho que o Lucas Paquetá vai jogar no Flamengo. Para mim, a grande dúvida é se agora, nessa janela, ou só no meio do ano, quando acaba a temporada lá na Inglaterra. Fazendo uma comparação, foi basicamente o que aconteceu com o Jorginho no ano passado. E, gente, assim, eu vejo muita gente falando assim, nossa, tudo no Flamengo se torna novela. Vocês têm noção da magnitude dessa contratação, do tamanho dessa contratação? O Flamengo pode investir 40 milhões de euros, tirar um jogador titular de uma equipe da Premier League, jogador que vai disputar uma Copa do Mundo e com 28 anos, ou seja, no seu auge da parte física, um jogador que está performando em altíssimo nível. Vocês têm noção do tamanho dessa contratação? Vocês acham que para fazer uma contratação como essa é igual videogame, é igual LFoot? Toma aqui o dinheiro, eu tenho dinheiro, toma aqui, vou levar o jogador. Gente, não é assim. Vai ser uma negociação longa. É uma contratação, caso aconteça, que
será uma das maiores do futebol brasileiro nos últimos anos. Em valor, vai ser a mais cara. Vocês têm noção do tamanho dessa possível contratação? Então parem de reclamar, parem de falar, ai, tudo no Flamengo é novela, não aguento mais essa história, Lucas Paquetá. Engraçado, não aguenta mais, mas fica aí o dia inteiro perguntando, Lucas Paquetá vem ou não vem? Vem ou não vem? E a gente é obrigado a ficar noticiando de maneira diária. Mas é isso, tenha paciência, torcedor rubro-negro, porque vale a pena esperar, vale a pena acompanhar essa novela, porque o Flamengo está muito próximo de fazer uma das maiores contratações do futebol brasileiro. O Lucas Paquetá tem tudo para deitar no futebol brasileiro. Deitar. Ele joga e vem jogando muita bola. Não vive o seu melhor momento com a camisa do West Ham, mas nem o West Ham vive o seu melhor momento desde a chegada de Lucas Paquetá. Então tenha paciência, porque, repito, opinião, para mim é questão de tempo do Lucas Paquetá jogar com a camisa do Flamengo novamente. A dúvida para mim é agora nessa janela ou no meio do ano. Eu particularmente acho que não tem nenhum problema o jogador só chegar no meio do ano. Os principais jogos, a reta final das principais competições acontecem no segundo semestre. No primeiro semestre tem sim início do Campeonato Brasileiro, no primeiro semestre tem sim jogos importantes, Recopa, tem fase de grupo da Libertadores provavelmente, mas eu acho que o Flamengo consegue dar conta do recado na ausência de Lucas Paquetá. E eu nem comentei lá, quando eu falei da Fla Kids, o Sub-20 deve representar o Flamengo até o jogo contra o Fluminense. Porque na reunião de hoje lá no Ninho do Urubu, eles estão planejando botar o time profissional, ou a grande maioria do time profissional, já na estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 28. Inicialmente seria no dia 1º de fevereiro, mas eles estão vendo a evolução dos atletas nessa pré-temporada. Então, lembrando que o Flamengo se apresentou dia 12 pós-férias. É pouco tempo, tempo curto, mas os jogadores estão evoluindo bem no dia a dia, na pré-temporada, e a tendência é que no dia 28 de janeiro, contra o São Paulo, pela primeira rodada do Brasileirão, a gente veja a equipe principal do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, informações... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Flamengo vive otimismo por Paquetá após o West Ham aceitar reduzir valor em negociações. O Flamengo recebeu mais uma boa notícia na tentativa de contratar Lucas Paquetá. De acordo com a apuração da ESPN, o West Ham aceitou reduzir a pedida pelo meio-campista depois da reunião dos acionistas do clube ocorrida neste último final de semana. Agora os ingleses aceitam vender o meio-campista por 45 milhões de euros, cerca de 281 milhões. Antes disso, o West Ham queria algo na casa dos 57 milhões de euros, 355 milhões. Já a oferta do Flamengo é de 35 milhões de euros fixos, além de 5 milhões de euros por objetivos. O Flamengo tem um acordo verbal com Paquetá para assinar um contrato de 4 temporadas. Com a redução do valor pedido pelo West Ham, a equipe carioca vive a expectativa de conseguir chegar a um acordo ainda neste mercado de transferências de início de ano. Caso a situação não avance por agora, o Flamengo aceita esperar até o meio do ano para fazer uma nova investida. Lucas Paquetá não está mais satisfeito na Inglaterra e vê com bons olhos uma volta ao Brasil, dando prioridade inclusive para o rubro-negro, clube que o revelou ao futebol. Na temporada, Lucas Paquetá soma 25 partidas, com 6 gols marcados e 2 assistências concedidas. É isso aí, pessoal. Então o West Ham começa a facilitar para o Mengão agora a venda de Lucas Paquetá. Mas por quê? Porque eles sabem, né, que mais para frente o Paquetá pode sair de graça. Então, ou vende agora ou não lucra nada lá na frente. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!